A Bloomcast faz 10 anos e como o Bloomcast é sinónimo de comunicação, seja em tecnologia, sociedade, saúde, energia, até educação e muitos outros, no regresso do podcast discutimos os desafios do presente, mas sempre com os olhos postos no futuro. Junte-se a nós e aos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Bloom Podcast. Este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Estamos hoje aqui à conversa com o Sérgio Guerreiro. O Sérgio é o diretor-coordenador do Turismo de Portugal e professor da Westmount Institute of Tourism and Hospitality na Nova SBE. Tem uma licenciatura em Economia pela Universidade de Lusíada e em Gestão e Administração Pública pelo ISCSP, bem como um doutoramento em Turismo pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e, adicionalmente, em diversas formações executivas nas mais diversas áreas, em liderança, nomeadamente, e gestão. Adicionalmente, o Sérgio também é chairman do Comitê de Turismo da OCDE e integrou diversos grupos de trabalho nas organizações mundiais de turismo. O Sérgio tem uma vantagem extraordinária, que é estar num setor em profunda transformação e a acompanhar essa transformação à medida que ela acontece, e é também nesse contexto que gostaríamos de obter aqui um bocadinho o seu feedback e opinião sobre todas estas tendências que estão a acontecer no setor. E, portanto, muito obrigado por estar aqui connosco hoje, Sérgio. Muito obrigado eu pelo convite, é um prazer. Eu começo aqui com uma pergunta que eu gosto de colocar por uma questão de curiosidade, e porque também este podcast acaba por ser uma linha de orientação para pessoas que querem pensar o que querem fazer nas áreas de marketing e comunicação. E é perceber um bocadinho como é que chegou ao turismo, vindo de uma área de onde veio, qual foi o driver que o levou ao turismo e o que é que o levou a ficar. Eu costumo dizer que quando se passa uma vez por hospitality, fica-se sempre no hospitality. Turismo ao hospitality é a mesma coisa. Passamos por lá e apaixonamos-nos. O bicho fica quase... E no meu caso foi por acaso. Eu estava a estudar na faculdade, apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho de verão em freelance, e foi, grosso modo, isso que me levou a trabalhar na administração do turismo na altura. E fui ficando, e já vão 30 anos de relação com a indústria, já passei um bocadinho por todas as áreas. Tenho a sorte de poder trabalhar no Turismo de Portugal, onde tenho uma abrangência grande de áreas de trabalho, e ao mesmo tempo conseguir também ter o ensino, e no ensino uma paixão de vida. Ok, perfeito. E aqui o turismo, pegando no tema no que referiu, que é o seu conhecimento histórico desta evolução em 30 anos, acompanha uma parte muito significativa da transformação do setor em Portugal. Nós passámos muito de um paradigma tradicional de as pessoas vendiam sol e praia e as pessoas iam todos contentes para o Algarve ou para onde fosse. Mas nós neste momento estamos a transformar muito o perfil do turista. O que é hoje o perfil do turista que nos visita e o que é que ele procura? Sim, o que é que se fez um trabalho em Portugal, em particular, fez um trabalho muito bom de diversificação daquilo que é hoje, que são hoje as motivações para visitar Portugal. E, portanto, hoje já não, a imagem de Portugal já não é o país de sol e praia ou de preços abaixo da média. Eu acho que se fez um trabalho, e isso há muita inovação e muita criatividade atrás disso. Esqueci-me de referir, não é? O Golfe também era uma coisa que sim, mas o Golfe, eles continuam a ser atributos relevantes para um país como Portugal, mas aquilo que conseguimos perceber nos últimos anos é que houve uma transformação muitíssimo grande do ponto de vista da oferta que temos nas cidades, do ponto de vista das experiências que podemos ter nas cidades, e agora, ultimamente, nas zonas mais do interior do nosso país, e, portanto, cada vez conseguimos alargar a gama de turistas a que conseguimos chegar. Houve uma transformação dos mercados, éramos sobretudo orientados para os mercados europeus. Temos vindo a assistir nos últimos anos a um alargamento e a conseguir chegar a mercados mais long haul, como os Estados Unidos, como o Canadá, como o Brasil. Hoje em dia, só para termos uma ideia, os Estados Unidos são o quinto mercado para Portugal. Antes da pandemia era o Brasil, que ainda não recuperou totalmente pré-pandemia. Portanto, corremos o risco de ter entre os 6 principais mercados 2 de long haul, o que é absolutamente extraordinário, e que na verdade mostra que turismo ativo, turismo de natureza, turismo cultural, gastronomia e vinhos, eventos, são motivações adicionais que justificam que cada vez mais pessoas nos visitem. Okay. E
Aqui pegando no tema que referiu, Portugal realmente, com 900 anos de história, tem um património e factos históricos que podem trazer ou atrair um perfil de turista e não só, também como referiu, de natureza. Isto é uma área de crescimento, é uma área de foco. Como é que tem estado a evoluir estes e outros setores onde referiu vários agora, nomeadamente a questão também da gastronomia e etc. Como é que tem estado a evoluir esses setores? O que é que tem estado a ser feito nessas áreas? Sim, eu acho que Portugal tem, no campo da cultura, inequívocas mais-valias e inequívocos recursos. Nós temos no território pequeniníssimo, temos 17 bens património da Unesco. É muita coisa para uma geografia como a nossa. É muito potencial. E é talvez uma área onde a inovação na experiência é uma das nossas apostas para o tem que ser uma das nossas apostas para o futuro enquanto país, porque hoje em dia até a própria forma como um pouco por todo o mundo vivenciamos e experienciamos os itens de cultura é cada vez mais diversa. E, portanto, nós estamos à procura de ser surpreendidos, ter uma experiência diferente, menos contemplativa e provavelmente mais imersiva. E aquilo que são alguns casos, e nós na área da inovação acompanhamos muitos de casos internacionais, há verdadeiras revoluções que se estão a fazer na experiência que se podem fazer em museus e em equipamentos culturais. E, portanto, eu diria que há aí uma avenida ainda a percorrer no tempo da melhoria da experiência. Vi há meio de dias atrás as filas no Mosteiro de Jerónimos. Já deveríamos poder ter conseguido colocar tecnologia para ajudar a experiência num monumento com esta relevância e propiciar a quem lá está poder escolher e poder ter outras opções de estada enquanto espera e não ter que estar numa fila de entrada. Portanto, mas isto para dizer, há muito trabalho que foi feito e creio que em todos os segmentos da oferta turística, e isso explica muito o que aconteceu em Portugal. Eu diria que as crises são aceleradores para nós no sentido da melhoria. Muito se inovou nos últimos anos e creio que temos aqui agendas ainda mais de transformação, onde eu diria que a inovação e a tecnologia são dois elementos essenciais para nos ajudar a melhorar aquilo que é a experiência que damos aos turistas que nos visitam. Pois, realmente. E o perfil, pegando se calhar agora no outro lado do setor, como é que vê os próprios players? A verdade é que surgiram imensos novos players no mercado, portanto há realmente uma maior pulverização no mercado, há algum fenómeno de concentração. Qual é a capacidade também dos grupos pequenos de responderem? Podem ser questões mais de ofertas boutique e personalizadas versus os grandes grupos que temos também no setor. Como é que está a evoluir dessa perspectiva o setor? Eu creio que o turismo em Portugal também está, desse ponto de vista chamemos-lhe estrutura, a evoluir de uma forma significativa, porque da mesma maneira que nos tornámos um país atrativo para turistas, também nos tornámos um país atrativo para investimentos, para a entrada de grandes marcas internacionais, para a entrada de segmentos de luxo, onde provavelmente nunca tínhamos estado com a dimensão em que estamos hoje, e isso obviamente que se vai repercutir na forma como o setor está organizado. E, portanto, temos vindo a assistir à entrada destes novos players internacionais que vêm, primeiro acreditam no país, eu acho que esse é um tema, e portanto acreditam no país e no potencial que o mercado tem, e trazem também novas formas de se trabalhar, novas formas de organizar, que eu acho que só nos vão beneficiar. Eu queria só deixar esta nota. Eu creio que no plano estratégico que nós desenvolvemos do Turismo Portugal em 2007, a atração de marcas internacionais de referência era um dos nossos objetivos estratégicos, porque percebíamos que para darmos aquele salto para, não lhe vou chamar superpotência porque é um pouco arrogante, mas país altamente competitivo internacionalmente na área do turismo, que precisávamos disso. E eis que isso está a acontecer, eu diria, de uma maneira constante e cada vez maior. E isso acaba por trazer muito valor ao destino e de nos ajudar a cada vez mais sermos reconhecidos como destino moderno, inovador, cosmopolita e que faz bem.
A idade média dos nossos empreendimentos também é muito nova, não é? Ou a ideia que eu tenho, pelo menos. Sim, depende. Nós temos a oferta, variará consoante os destinos. Temos tido zonas onde, se fez muito investimento novo. Segundo, particularmente nas cidades, tem havido muita renovação urbana feita com o turismo como motivação. E isso melhorou indiscutivelmente aquilo que são algumas zonas das cidades, principalmente Lisboa e Porto. Parece-me que isso é inequívoco, e temos tido muitos novos investimentos de qualidade que têm aparecido com marcas internacionais, e, portanto, isso ajuda-nos a pôr no mapa de outra maneira. E pegando no tema que referiu da inovação, e já aflorou alguns dos temas, nomeadamente as experiências imersivas, quais são os outros grandes desafios para a inovação no setor que no fundo, os players enfrentam, seja num aspecto próprio da evolução do setor, seja até numa questão de posicionamento competitivo, como referiu há pouco em Portugal? Sim, é uma das paixões e uma das avenidas de trabalho que tenho tido nos últimos anos. E, de facto, nós, quando olhamos para a inovação, eu vejo um tema de melhoria da experiência do turista ao longo de toda a jornada de cliente. E pergunta muito simples é: nós temos aqui 2 horas agora até irmos para o aeroporto apanhar o nosso voo. O que é que podemos fazer? Isto tem que estar no curto, no médio prazo, tem que estar na palma da mão de um telefone, em que eu consigo rapidamente perceber, nas próximas 2 horas, para maximizar a minha experiência, a utilidade do meu tempo, que é o meu recurso mais escasso, eu posso fazer isto, e posso comprar instantaneamente. Eu diria que há um desafio de integração da oferta que, desse ponto de vista, permita ao turista escolher, customizar, comprar. Ainda não existe isso, não é? Digo eu. Vão haver experiências em Portugal e não existe. Mas há muitas experiências. Mas eu acho que, e a nossa aposta na área da inovação é: nós temos que experimentar antes de o mercado adotar. Percebemos isso perfeitamente, e, portanto, temos que criar condições de ecossistema para que o teste de soluções deste género se façam. Não é? Ou como em Viena eu conseguir fazer o check-out do meu hotel às 9 da manhã, fazer o check-in da minha bagagem numa estação central da cidade, a bagagem vem ter a Lisboa e eu estou o resto do dia a experienciar a cidade sem qualquer tipo de problema. Isso já existe? Isto já existe há 8 anos, pelo menos. Já experimentei há 8 anos. E experimento todas as vezes que vou, porque tenho a garantia de que tenho o resto do tempo para poder experienciar a cidade sem ter que andar com uma mala às costas. Mas temos uma startup em Portugal que faz isto. Uma startup portuguesa, a Lugit, que faz exatamente isto, que vai buscar, e que o target deles foi o mercado de Airbnb, onde isto não é possível, não é? E, portanto, o mercado de Airbnb, onde vão buscar a mala ao alojamento local e entregam onde o cliente quiser. Isto para dizer, há espaço, muito espaço na melhoria da experiência do cliente. Segundo domínio onde eu acho que há, diria, oportunidades e desafios enormes, acho que todos temos enquanto sociedade, é na área da sustentabilidade. Como é que podemos usar a tecnologia que está disponível para sermos eficientes e efetivamente eficientes na gestão de recursos escassos. Na gestão de recursos escassos como a energia, a água, os resíduos. Tem que haver múltiplas possibilidades. Ao mesmo tempo, a tecnologia tem que ser um parceiro, e eu não vejo a tecnologia, eu sou adepto da tecnologia, mas vejo-a sempre como um meio, não como um fim. Como é que a tecnologia nos pode melhorar, ajudar a melhorar efetivamente a nossa eficiência enquanto empresas, enquanto organizações. Acho que hoje em dia a tecnologia tem todo o potencial para podermos fazer esse caminho de automatizar tarefas que são rotineiras e que não precisam da mão humana, e deixar para os nossos recursos humanos fazerem aquilo que melhor sabem fazer, que é cuidar das pessoas, receber as pessoas e serem acolhedores. E o nível, ainda ao que estava a dizer, no fundo, da parte da tecnologia, nós já conseguimos ter uma informação bastante detalhada do perfil e dos interesses e das informações do que é o nosso turista atual e potencial. O potencial é fácil, porque é uma perspectiva do que é que pretendemos, mas temos informações bastante fidedignas do perfil do turista. Sim, eu creio que nós, enquanto Turismo de Portugal, conseguimos, nos últimos anos, fazer um processo de transformação significativo em termos de gestão de dados.
quer seja numa área de apoio, vou-lhe chamar, de apoio ao setor, em que nós conseguimos criar no Turismo Portugal uma plataforma que é hoje um web de informação onde todos os agentes do setor podem ir buscar informação variada sobre desempenho do mercado, sobre boas práticas, sobre as últimas notícias dos 25 principais mercados emissores para Portugal, artigos que saem em cada um dos mercados. Essa informação hoje em dia está disponível, consultável, com dashboards de informação quase em tempo real. Conseguimos saber qual é o gasto, o perfil de consumo em Portugal, da generalidade dos mercados por atividade económica. Acho que se fez, sei que sou suspeito naquilo que estou a dizer, mas acho que se fez um trabalho de progresso que é reconhecido internacionalmente nesse domínio. E depois há outra coisa que não deixava de dizer, e hoje o digital tem uma grande importância na área do marketing. A nossa área do marketing foi até precursora desse ponto de vista e é hoje, provavelmente, mais uma vez sendo suspeito para dizê-lo, provavelmente uma das melhores áreas de marketing de destino no mundo inteiro. Não tenho dúvidas nenhumas de que somos líderes nessa matéria e estamos de certeza entre os melhores em que conseguimos transformar radicalmente a nossa capacidade de comunicar e de ser inovadores na comunicação onde fazemos, e isso, obviamente, que acho que também não é indissociável dos resultados que acabamos por ter enquanto destino, e esse reconhecimento dos pares internacionais e dos próprios nacionais, porque acho que o setor tem no Turismo Portugal a certeza de que tem um parceiro ao seu lado no desenvolvimento dos seus negócios, é algo que eu acho que é sinal de que há uma coisa de muito bom se tem feito Isso é muito feito em conjunto com todos os interlocutores do setor, ou seja, vocês trabalham muito perto com todos os grupos. Sim, nós não vemos outra maneira de trabalhar no Turismo Portugal que uma parceria. Que não seja, nós somos a Autoridade Turística Nacional, mas obviamente que trabalhamos e o nosso papel é apoiar as nossas empresas e os nossos territórios a verem no turismo uma forma de crescimento, de desenvolvimento, de geração de novas oportunidades. É a maneira que nós achamos no Turismo Portugal que é a forma de melhor contribuir. Sim, e agora aqui só uma ligeira derivação do tema, mas por uma mera curiosidade também. Portanto, vocês trabalham quer ao nível, obviamente, das grandes unidades, mas também vão trabalhando no nível micro para apoiar estes projetos que vão surgindo e que têm este potencial para criar ofertas diferenciadoras, por exemplo, regionais, não é? Sim, eu diria assim, nós, no Turismo Portugal, na verdade, nós temos a sorte, nós somos um dos casos de sucesso de fusão na administração pública. Nós somos o resultado da fusão a 2 tempos de cinco entidades da administração central. Portanto, somos a única agência no setor público a nível nacional na área do turismo, e somos a fusão bem sucedida de 5 organizações, e temos a felicidade, e é um dos nossas mais-valias, podemos cobrir toda a cadeia de valor, porque nós trabalhamos desde a área do desenvolvimento do produto, onde participamos, apoiamos os territórios a desenvolver o produto, participamos da classificação dos empreendimentos, definimos os critérios de classificação dos empreendimentos a pedido do Governo, somos uma agência de financiamento e, portanto, gerimos fundos comunitários nacionais e internacionais que apoiamos, obviamente, alinhados com a estratégia que temos de implementar. Ao mesmo tempo, somos uma agência de promoção e marketing do país. Ao mesmo tempo, somos uma entidade gestora de 12 escolas de hotelaria e turismo que estão espalhadas pelo país, que são um referencial de qualidade da formação em todo o território nacional. E, portanto, no fundo, esta área de abrangência, e depois temos áreas mais horizontais, como promoção da inovação, que temos um parceiro, que é o Centro de Inovação do Turismo, que fizemos com um conjunto de parceiros privados. Conseguimos, no fundo, ter e colocar ao serviço do setor um conjunto de instrumentos para que o desenvolvimento seja acelerado, e é esse a nossa responsabilidade. Tem toda a cadeia de valor, no fundo. Exatamente. Isso é, sim, e é caso raro ver uma entidade... Das nossas congêneres não há... É tudo separado, não é? Porque há muita coisa aqui, claro, e isso tira eficiência, imensa eficiência. Conjugando isso, agora do lado das pessoas, como é que veem as qualificações? Quer dizer, há uma base que é a qualidade do serviço, um conjunto de critérios que são sempre importantes, mas
olhando para o futuro e para isso que diz, eu antevejo, se calhar erradamente, mas corrigir-me-á se for o caso, uma panóplia de novos perfis que são necessários para cobrir estas necessidades deste tipo de projetos, não é? Ou pelo menos alguns novos perfis. Eu diria, bem, sendo uma agência pública, nós temos algumas não, eu diria, não estamos no mercado como se fôssemos uma agência privada. E isso obriga-nos, primeiro, a alterar a nossa forma de trabalhar. E, portanto, nós também trabalhamos em parceria. Fazemos desenvolvimento das nossas equipas porque temas como o digital, temas como os dados, temas como a tecnologia, são temas muito exigentes do ponto de vista de perfis e que nós não conseguimos competir enquanto agência pública. Portanto, o recurso a ter parceiros são contratações de serviços feitas nos termos das normas públicas, mas no desenvolvimento dos projetos nós gosto de lhes chamar parceiros porque é nessa qualidade que trabalham connosco. Precisamos de parceiros que, na verdade, nos ajudam a suprir estas lacunas e nos ajudam a conseguir acompanhar um ritmo que é absolutamente vertiginoso de transformação, que procuramos acompanhar, mas que exige, eu diria, todos os dias competências novas. A tecnologia está a evoluir todos os dias a um ritmo absolutamente vertiginoso, as técnicas, as ferramentas existentes e, portanto, há um tema de capacitação das nossas equipas para poderem fazer e acompanhar esses trabalhos com parceiros, porque é algo que também gostamos de fazer como prática, mas também ter parceiros de qualidade que nos ajudem a fazer esse caminho é indispensável. Relativamente ao tema depois, e pegando no que estávamos a falar das qualificações, esta mudança do tipo de oferta vai obrigar o setor também a criar novos perfis, ou seja, e isso também implica perfis eventualmente mais qualificados ainda nas mais diferentes áreas para poder responder a isso. Como é que vê que essa mudança das qualificações do setor? Sim, a agenda das qualificações do setor é uma das nossas prioridades estratégicas desde que lançámos a estratégia em 2027 e ainda agora o Governo lançou uma agenda para as profissões no setor. Porque, de facto, o ambiente em que as empresas hoje em dia estão a tomar as suas decisões e a disrupção que vivemos constantemente na área dos negócios vai obrigar a processos de transformação das empresas. Não é? Até a própria escassez de recursos humanos que hoje estamos a viver implicam, do meu ponto de vista, que as próprias empresas passem a ter que, por exemplo, acelerar a sua transição tecnológica para que algumas das funções que hoje em dia provavelmente são prestadas por pessoas possam ser alavancadas em tecnologia, resolvidas com tecnologia, deixando as pessoas e libertando as pessoas para as tarefas onde elas são verdadeiramente, onde tem uma verdadeira mais-valia, que é no cuidar, no acompanhar as pessoas. Porque eu acho que a componente humana, eu sou adepto de tecnologia, como disse, mas acho que aquilo que faz do setor do turismo uma componente única é a componente relacional e a componente de pessoas para pessoas. Mas dito isto, para podermos dar esse pulo, para nos adaptarmos à concorrência crescente que temos, ao facto do digital ser eu diria, uma componente absolutamente essencial do nosso negócio e onde a nossa capacidade de conhecer o cliente, de tratar o cliente, de antecipar as preferências do cliente ainda está longe de ser alcançada do meu ponto de vista. Onde a introdução de tecnologia nos obriga a mudar sistemas, a integrar sistemas, a fazer revoluções significativas na forma como se gera um negócio e implicar skills muito tecnológicos que o setor ainda precisa de recrutar. Diria que são dimensões, até a própria dimensão estratégica vai ter que evoluir. As organizações, eu tenho um amigo israelita que diz que advoga que todas as empresas que querem ter sucesso têm que ter no board um responsável da área de alguém que seja especializado em inovação e tecnologia, porque isso vai ser indispensável para que as empresas consigam manter o drive de adaptação e de capacidade de gestão da disrupção. Não sei se vamos chegar a isso no setor, mas esse sangue de um outro status quo de gestão, creio que vai ser absolutamente essencial. Sim, claramente.
Aliás, eu acho que é um bocado transversal a quase todos os setores, não é? Uma questão também ligada a isto é, nós neste momento, em que nível diria que temos a nossa presença digital, porque na verdade agora qualquer utilizador é digital, a nossa presença digital para qualquer turista que venha, e onde é que ambicionaria ver essa presença digital do país e das várias regiões neste momento? É uma pergunta muito interessante, mas muito difícil de resposta. Porque Eu planeei para ser assim. Imagina que sim, não, porque é de facto uma das áreas onde ainda sabemos pouco e precisamos de saber mais. Dizendo de uma forma, o setor do turismo é provavelmente um dos setores mais digitais do mundo. Se pensarmos que desde os anos 70 que temos o inventário dos quartos e dos lugares de avião está digital. Está digitalizado, acessível a qualquer partido do mundo e que nos permitia em qualquer sítio poder reservar um quarto do hotel e ter a garantia que ele lá está. Mas eu gosto de dizer como paradigma daquilo que é alguma ambiguidade do processo de desenvolvimento tecnológico no setor é só há para aí 10 anos atrás que as nossas malas de viagem têm 4 rodas. O que é que eu quero dizer com isto? Em algumas áreas, nós temos um processo altamente avançado do ponto de vista digital. E tivemos a entrada nos últimos 20 anos de parceiros que são parceiros-chave da indústria, como Booking, como qualquer OTA, como as Viators que cobrem a animação turística. Portanto, essa componente de acesso digital a bens e serviços, conseguimos nós, aqui se calhar em 5 minutos, falar de 6 ou 7 aplicações para escolher um restaurante para jantar. O tema da existência digital é um tema que eu diria em que tem havido muito progresso, sobretudo porque esses players desempenham um papel essencial. Basta pensar no Airbnb. Portanto, essa parte eu creio que é uma parte que evoluiu muito. Mas parece-me que há uma parte que precisa de evoluir e para aí já temos algum tipo de informações. Se nós pensarmos só hotelaria e restauração juntos, eu creio que 40% das empresas não têm um website. E dessas, pela dimensão, quantos websites permitem fazer as reservas instantâneas? Ou seja, há uma outra dimensão de micro-utilização de tecnologia na gestão dos negócios que é indispensável. A mesma coisa como eu poder ter sistemas que me ajudem a conhecer o cliente e perceber que o mesmo cliente vai ao meu hotel que tem 6 quartos e que já é a 6ª vez que cá veio, que vem sempre na 3ª semana de junho e que vem sempre com a família. E, portanto, eu conseguir ter uma forma de gestão do cliente e de própria seleção dos canais em que eu chego a esse cliente de uma maneira completamente diferente. E, portanto, aí podendo até concorrer com as grandes distribuidores digitais de uma forma inteligente. Há muito trabalho de utilização e de capacitação desse domínio. E depois há outros domínios onde eu acho que também há progresso que foi feito, mas onde acho que podemos ir mais longe, que é o poder, lá está, se quiser ir agora ao museu, pode conseguir comprar o museu para o slot das 7h30 às 8 da noite de amanhã e, portanto, eu poder gerir perfeitamente o meu tempo e ter a garantia em que isso acontece, só poder conjugar 2 ou 3 museus e fazer um tour e poder juntar, by the way, alguém que me faça a ligação entre os dois e que me dê um transporte entre os dois. Hoje em dia eu consigo fazer isso tudo, mas o futuro vai ser simples. Nós queremos que o futuro seja simples. E, portanto, temos que perceber muito bem como é que integramos estas redes locais de fornecedores em plataformas inteligentes que, de facto, permitam que isto se faça. E hoje em dia, por exemplo, temos muito para aprender com o retalho, por exemplo. Acho que há entidades do retalho que já fazem isto absolutamente... o efeito de rede, não é? Com o efeito de rede e sabem perfeitamente o que é que alguém que está à espera, que vai comprar uma peça que precisa que lhe entreguem em casa e que precisa que lhe a montem. E isso tudo está no mesmo processo de venda e não tem que ir a fornecedores. Eu estou a falar com fornecedores diferentes num ambiente perfeitamente coerente. Eu acho que isso é um tema que um tema apaixonante. Sim. E que nos vai ocupar nos próximos anos. Sim, sim, sim. E agora, isto acaba por ser uma coisa que
nós trabalhamos muito, este podcast é muito direcionado para pessoas que estão interessadas na área de marketing de comunicação. Uma pessoa que tenha este perfil, há uma procura forte no setor? É uma área que tenha forte crescimento neste momento dentro do setor? Vamos ver. Eu diria, marketing e comunicação sempre será relevante para um setor como o turismo e o que eu vou dizer agora é pessoal, é a minha visão sobre o tema, portanto não obriga ninguém. A pandemia foi absolutamente catastrófica para o setor do turismo. E, portanto, foi muito difícil e, felizmente, 2 anos depois, estamos na liderança e somos dos países que mais rapidamente saímos da pandemia. Mas eu acho que teve um valor para a criação de percepção no mundo em geral sobre a importância do setor do turismo, que fará do turismo uma das atividades que mais crescerá no futuro. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma disto. Porquê? Porque todos nós, quando estávamos confinados nas nossas casas, a primeira coisa que queríamos fazer era viajar, contactar com pessoas, ir a restaurantes, e isso fez com que houvesse uma alteração de comportamento quase de consumo. E provavelmente, os dados ainda não consigo fiar-me nos dados, mas ter dados fiáveis para concluir isto, provavelmente até haver alguns desvios de consumo. Aquilo que já temos em alguns surveys que fomos acompanhando é as preferências de consumo subiram na cadeia de preferências de prioridades de mercados como os Estados Unidos, como o Reino Unido ou como a Alemanha. E, portanto, isto para dizer, oportunidades para marketing e comunicação será absolutamente essencial. Sendo que a tecnologia nos levará cada vez mais para ter aí na Customer Experience, na experiência do cliente, da experiência do cliente em geral, avenidas de trabalho que eu acho que são indiscutíveis, diria eu. Indiscutíveis. E se pensarmos, e isto já me sou eu a meter completamente fora de pé no mundo dos marketeers, e se pensarmos que a hipersegmentação é algo que todas as indústrias andam atrás, a do turismo não estará menos, não é? E se nós pensarmos, olhamos para alguns meios digitais que hoje em dia já conseguem fazer uma hipersegmentação muito quase individual das preferências do consumo, acho que no turismo haveremos de querer fazer esse caminho de uma maneira muito acelerada. Ótimo. Sérgio, obrigadíssimo. Eu termino aqui com uma pergunta que eu gosto sempre de colocar, até porque este podcast vem no contexto do nosso 10º aniversário e, portanto, num exercício um bocadinho de futurologia, que não sempre é fácil, onde é que se vê daqui a 10 anos? O que é que se vê a fazer daqui a 10 anos? Uma pergunta muito interessante. Eu não me vejo a fazer uma única coisa, vejo-me a fazer várias coisas. Isso é ótimo. A fazer várias coisas. Porque eu partilho paixões e vejo-me a trabalhar com empreendedores de perto. Não coloco de parte da minha cabeça de montar uma startup alguns na minha vida, porque é apaixonante trabalhar com jovens que têm tudo é possível, a regra, e essa para mim é uma coisa que me dá muito prazer. E vejo-me também muito ligado ao ensino e a estimular gente brilhante. E sempre a viajar. Isso é algo que não me vejo. É a minha ambição, tem que continuar a viajar, porque viajar não é só um modo de trabalho, mas é uma forma de estar na vida. Sérgio, obrigadíssimo pelo seu tempo. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado.